الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Olá, tudo bem? A nossa aula hoje é sobre a religião do Islã, o islamismo. Essa religião que tornou-se visível para o mundo a partir dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Mas infelizmente essa religião ela é descortinado o seu horizonte a partir de um momento trágico que marcou de forma pejorativa os verdadeiros conceitos existentes nessa tradição religiosa. É uma tradição religiosa fundada por Maomé, que em seus princípios divulgam aspectos relacionados também à adoração ao único Deus. Vamos ver princípios históricos de sua fundação através de uma videoaula. Vamos já? O Islã, primeira parte. Imagine um deserto, um enorme deserto, com dunas que se estendem até o horizonte, como as ondas de um oceano gigantesco, mas um oceano de areia. Esse é o deserto árabe. Mas não é de areia em todos os lugares. Aqui e ali você pode encontrar algumas fontes naturais de água chamadas oásis, e as primeiras tribos árabes que se estabeleceram em torno deles. Eles lutavam uns contra os outros o tempo todo, até que um dia uma força incrível invisível chegou. Uma força que apareceu entre as areias do deserto como a água fresca de uma nascente. Essa força era a fé. Uma fé enorme, capaz de mover montanhas. Essa fé estava em uma nova religião chamada Islã. O profeta Maomé. Por volta do ano 500, Meca era uma das muitas cidades espalhadas pelo deserto. No ano 570, Maomé nasceu em Meca. Era filho de um comerciante humilde. Como seu pai morreu quando ele era muito jovem, ele foi criado por um tio, trabalhando como comerciante e pastor. Maomé gostava de todas as pessoas que faziam peregrinações para sua cidade e conversava com elas durante horas. Embora ele não soubesse ler, gostava das histórias de Abraão e de Jesus e lembrava delas com facilidade. Uma noite, quando Maomé tinha 40 anos, estava meditando em uma caverna no Monte Hira e teve uma visão do arcanjo Gabriel. Maomé estava preocupado. Ele não sabia se o que tinha visto era real ou apenas um sonho. Depois de algum tempo, o arcanjo apareceu novamente e disse: Não é Deus sem Alá, e Maomé é o seu profeta. O arcanjo então passou a ele 6.232 versos sagrados e deu-lhe a responsabilidade de difundi-los e garantir que estas novas leis fossem seguidas em todo o mundo. Ao fazer isso, Maomé iria salvar a humanidade do inferno. Foi assim que se tornou o profeta de Alá, o único Deus e Criador de todas as coisas. E foi assim, como os judeus e os cristãos, que os árabes também começaram a acreditar em um único Deus. Maomé ensinou a grandeza de Deus e rejeitou a adoração de ídolos de pedra. Muitos começaram a seguir seus ensinamentos. Enquanto crescia o número de pessoas que vinham visitá-lo, menos pessoas faziam oferendas ao famoso santuário da Pedra Negra. E os líderes locais não gostaram nada disso. Maomé e seus seguidores foram ameaçados e perseguidos. E no ano 622, Maomé teve de fugir para a cidade de Medina, onde se escondeu por muitos anos. Essa migração é chamada de Hégira.
e é considerada pelo Islã como o ano zero, o ano a partir do qual o calendário islâmico começaria. Assim como o nascimento de Cristo para o calendário cristão, ou o dia em que os judeus foram libertados do Egito para o calendário judaico. Vamos lembrar que Miceliade vai dizer que para o homo religioso tudo acontece em volta da religião. Sempre tinha uma relação do transcendente, do absoluto, com a vida cotidiana. Para Miceliade, os significados e gestos da vida humana nasceram de suas crenças. O homo religioso sempre acreditou que existe uma realidade absoluta. Na modernidade, a religião ela começa a ser encarada como algo desnecessário à construção de sentido da vida humana. A religião não desaparece, antes ela surge com uma nova força, um novo vigor, uma nova ressignificação no geral.